nosso vídeo de hoje vai abordar um assunto extremamente importante. Metas. Como acertar o alvo? Como definir metas que sejam, além de desafiadoras, que motivem a sua equipe de vendas a trazer cada vez mais os números. Então hoje nós vamos debater esse assunto. Papel e caneta na mão, vamos do formato bem prático, como a Star Growth adora. Bora lá? Então vamos lá. Nesse episódio hoje nós vamos falar o seguinte. Primeiro ponto que você tem que saber sobre metas. Exatamente o que você quer. Você sabe exatamente o que você espera da sua equipe de vendas? O seu líder de vendas tem a clareza de onde você quer chegar? Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Muitos de nós, e eu inclusive já fiz isso no passado, cometi o grande erro de definir a meta sozinha e entregar a meta pronta para o líder de vendas e fazer com que ele, que ele trouxesse o número que nós estávamos almejando. O engajamento, a forma motivacional de conquistar aquele número nunca é igual. Se você fizer o contrário, trazer ele para a mesa, debater junto, olhar o ponto onde a sua empresa gostaria de chegar, como ela espera chegar àquele ponto e contando com a ajuda dele, vai ser muito mais fácil. Além de ser fácil, também muito mais promissor para o próprio líder de vendas. Quer ver como? Primeiramente, traga ele então para a mesa e defina junto com ele aonde vocês querem chegar, juntos. E aí a meta, ela precisa estar clara, pessoal. Muito importante isso. Clareza. Clareza em qual sentido? Sentido, você quer valor de vendas? Você quer valor de faturamento? Você quer quantidade de clientes, market share, porque é importante para você no momento? Ou você quer um ticket médio mais alto? Em que ponto você gostaria que a sua startup ela se preocupasse nesse momento? Você precisa ter a clareza de colocar isso para o vendedor para que ele também procure o mesmo alvo que você. E aí você está construindo junto. E isso tem uma energia, gente, que não tenha dúvida, será outro nível de venda, outro nível de maturidade da sua equipe se você fizer isso. Passado esse ponto, o importante também que nós levamos sempre em consideração e é algo muito legal, além de engajar, de trazer ele para construir juntos, que tal você olhar para o objetivo que o seu líder de vendas quer? Qual é o objetivo dele de vida para este ano, se você está definindo a meta deste ano? O que ele gostaria? Ele quer um carro? Uma casa? O que ele quer comprar? Ele quer construir? Quem sabe ele quer um percentual da sua startup? Já pensou nisso? O quanto isso é valioso para ele? Se o desejo dele é muito grande em relação a esse objetivo, você deveria trocar informações com ele num feedback muito claro e trazer para a mesa da meta. Como você pode fazer isso? Se ele quer um percentual da sua startup, e aí eu simulo isso porque é muito comum acontecer, mas por outro lado tem vários startupeiros que não param para pensar nisso. E ele é tão importante quanto você definir a meta, porque ele vai ter o desejo de conquista sempre maior, cada vez maior, em trazer aquele número. E pode acontecer o que acontecer durante aquele ano. Nós vamos ter uma crise, nós vamos ter problemas, nós vamos ter um concorrente muito agressivo. Ele vai fazer. Ele vai trazer para você o número que você esperava. Faça o teste. Se ele quer cotas da sua startup, eu simulo então. Eu quero cotas. Qual é o valuation que eu tenho hoje na minha startup? Qual é o valor que eu imagino que ela vale? Ou então, qual é o valor que eu já fiz a avaliação no mercado? Porque eu posso ter feito uma avaliação mais consistente, uma avaliação mais profissional, com uma equipe especializada que veio e calculou qual é o meu valuation atual. Sabendo o nosso valuation, você pode calcular inversamente o quanto ele precisaria vender para valer uma cota. E essa cota pode ser 1%, pode ser 0,5%, 0,5% no ano. Tá tudo certo. O ponto é que o sonho dele está envolvido. Entende como isso muda a relação entre líder de vendas e o CEO, o founder, você, proprietário dessa startup? Muda completamente.
Você tem alguém totalmente envolvido dentro da operação e dentro do resultado que você está esperando que ele traga. Que lindo isso! Isso é lindo e funciona muito bem. Pensem nisso. Mas, de novo, pergunte a ele qual é o sonho dele, qual é o desejo dele, antes de sair calculando ou oferecendo alguma coisa, porque não faz sentido se não for o sonho dele, não é o desejo dele. E aí eu tenho aqui para vocês um outro tópico para finalizar esse vídeo, que nada mais é que acompanhar. Eu defino a meta, eu faço a estruturação dela valer a pena junto com o líder de vendas, ou seja, eu atrelo o sonho dele, o desejo dele com a meta e eu acompanho. Esse acompanhamento, ele precisa ser, eu coloco isso num outro vídeo de feedback, ele precisa ser recorrente. Mas o acompanhamento recorrente aqui, gente, é com números. A recorrência de números. Eu trouxe para você o valor, eu quero que o ticket médio seja um ticket médio maior. Então, toda vez que você for sentar para falar com ele sobre vendas e resultados, você vai repetir as mesmas coisas, para que ele não se perca no que é importante, no que é relevante, no que ele precisa todos os dias se preocupar. Esse é um formato ideal para que você monitore se esse resultado está acontecendo. E obviamente que o feedback também vai trazer para você se ele está saudável dentro do objetivo dele, do desafio que ele busca e do sonho dele, se isso vai ocorrer. E aí você relembra ele todo instante sobre isso, para que essa consistência ela vá criando essa recorrência de busca sempre mais, de procurar sempre mais vendas. Tem uma história aqui para vocês de acompanhamento de resultado que eu gostaria de trazer. Eu tinha um vendedor que dentro da equipe era um vendedor muito bom, ele tinha um relacionamento muito bacana, ele lidava com as pessoas, era uma forma muito fácil de lidar com ele. E ele vendia bem, conhecia o negócio, conhecia o mercado, era um vendedor bom. Mas eu todos os meses percebia que ele vendia um valor pequeno, irrisório. Trazia um número que não era igual aos demais da equipe. E eu fiquei observando vários feedbacks e o que está acontecendo, estava tudo bem, estava tudo certo, não tinha nada de errado. Ele não me trazia absolutamente nada diferente da sua rotina. Até que em um certo momento eu parti para números. Eu fui para o item 3 aqui que eu comento com vocês e descobri algo bem interessante e relevante. Eu percebi que todas as vendas que ele fazia eram de baixo valor. A quantidade, porque na minha estrutura de vendas eu pedia quantidade. O número é que fazia a diferença e não o valor exatamente de faturamento. A gente queria crescer exponencialmente de forma market share. E eu percebi que as vendas deles eram baixas no sentido de ticket médio, mas era um número de vendas relevante tanto quanto os demais. Mas por que ele só vendia para cliente pequeno? Que era o fato. Acabei descobrindo, através dos números, que ele recebia do SDR as vendas que eram pequenas porque o SDR não o reconhecia como um vendedor bom. E aí ele precisava se esforçar cada vez mais, ele vendia até um volume maior de quantidade, só que não atingia um número no final do cálculo de valores, que era o tópico 2 da meta dele, era o acelerador da meta dele. E foi assim que eu descobri como resolver o problema. Obviamente que a gente resolveu com o SDR e o SDR começaram a distribuir para ele também contas de médio e grande valor. Vejam como é tão importante a questão do acompanhamento de resultados, pessoal. É muito importante que isso esteja dentre as rotinas suas como líder de uma startup.